Uma grande pesquisa de opinião brasileira acaba de ser divulgada pelo ICL. Entrevistamos mais de 10 mil pessoas em todos os cantos do país e os resultados foram surpreendentes. Com isso, a gente vai ver que o Brasil é punitivista e que, para boa parte da população, a impunidade é o mal a ser combatido. Apesar do brasileiro admitir que a criminalidade é um problema social, a maioria acha que a justiça não deve aliviar as penas, mesmo em casos de um erro judicial e a eventual morte de um inocente. Na contramão do princípio da presunção de inocência, alguns entrevistados colocam o peso da prova sobre o acusado e questionam a inocência de uma pessoa que convive com criminosos, por exemplo. Já o limite ético da sociedade muda quando o assunto é a pena de morte. A maioria não concorda com a execução legal pelo Estado. O punitivismo continua quando a pergunta é sobre crime juvenil. 85% são favoráveis a punições severas a jovens infratores. A pesquisa também analisou o impacto da frase "bandido bom é bandido morto". Os resultados você confere agora. Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícia, com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes. E aqui, de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nessa semana, a gente vai trazer os dados da pesquisa do ICL sobre como pensam os brasileiros. A nossa temática hoje é sobre segurança pública e o meu convidado é, mais uma vez, o jornalista investigativo aqui do ICL Notícias, também especialista em segurança pública, que é o Flávio VM Costa. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Olha, esse mês eu acho que você já pode pedir música no Em Detalhes aqui, de tantas vezes que você está vindo. Oi, Gabi, mas é sempre um prazer aqui estar falando com você. Um prazer também Obrigado. te receber, dessa vez remotamente. Flávio, vou começar pelo tema que aparece aqui como agenda de prioridade para o Brasil hoje. É muito interessante porque a pesquisa mostra os tópicos para as pessoas escolherem quais são os mais importantes para um governo dedicar recursos e atenção. Em primeiro lugar, assim, disparado, segurança pública e combate ao crime. 89% dos brasileiros acreditam que a segurança é a prioridade absoluta. A gente conversou nesse mês sobre essa mudança na pasta da Segurança e Justiça, assumindo o Wellington César. Depois que a gente conversou, até já tiveram alguns encaminhamentos dessa história. Até de que o ministro ele vai ser treinado pelo Sidônio Palmeira, o ministro da Comunicação, para mostrar as entregas da pasta, para poder se comunicar bem com a população sobre o que o governo está fazendo, enfim. Mas o Wellington César ele tem essa batata quente na mão, que é a PEC da segurança, também o PL antifacção no Congresso. A PEC o relatório já sofreu mudanças na CCJ, o PL antifacção também tem enfrentado diversas alterações importantes no Congresso, agora volta para a Câmara dos Deputados e tudo isso está dentro de um cabo de guerra com o governo. Então, pegando esse tema principal da nossa pesquisa para discutir a situação atual no Brasil, nesse cenário que a gente enfrenta. Gabi, a segurança pública é um campo de batalha muito demarcado, né, entre o governo, né, e a extrema-direita, né? Você tem um projeto aí de extrema-direita que já remonta aí a 2 décadas de tentar convencer partes da sociedade de aumentar uma certa severidade no combate ao crime. É um projeto que defende uma maior letalidade policial, é um projeto que dá soluções fáceis e enganosas, né, para o problema da criminalidade. E, ao mesmo tempo, você tem aí um cansaço da população em relação às propostas, digamos, mais progressistas em relação à segurança pública. Até porque a esquerda falha e derrapa muito nesse aspecto, né?
não só em mostrar essa diferença entre projetos, mas efetivamente, né, mostrar resultados, né? E é um campo de batalha onde há há um debate muito raso, né, por parte dos atores políticos, né? Você não vê, por exemplo, uma defesa tanto da esquerda quanto da direita, da extrema-direita, sobre uma mudança na política pública de resolução de homicídios, né? O Brasil é um país onde se matam 40, 50 mil pessoas por ano e o número de homicídios solucionados é muito baixo, né? Há estados em que nem 15% dos homicídios são solucionados, né? E solucionar homicídios, por exemplo, é retomar a soberania do Estado dos territórios, né? E isso não é tratado, isso não é posto em prática, né? Isso não é debatido com a população, né? Então fica um debate muito raso sobre mais letalidade policial, mais repressão, mais punição, e isso influencia, né, as pessoas. Ô, Flávio, e aí eu entro na primeira pergunta que aparece e acho importante de trazer aqui na pesquisa, que é a seguinte: num grupo de 10 pessoas, 9 são culpadas de um crime grave, homicídio, estupro, assalto armado, e um é inocente, mas você não sabe qual dessas pessoas é inocente. O que é melhor? 42% preferem punir um inocente a deixar criminosos impunes. 15% preferem não punir ninguém para evitar injustiças e outros 43% dizem não sei. É lógico que chama muito atenção esse punitivismo por parte desses 42% que foram ouvidos na pesquisa, mas me chama atenção também essa quantidade, esse volume de não sei, que talvez abra margem aí para uma possibilidade de mudança, para um campo de disputa, já que a gente está num período eleitoral. Eu acho impressiona um pouco, né? Mas não é uma surpresa. Sim. Primeiro, esse percentual que você falou, né? 42%, né? De pessoas que preferem, né? Punir o inocente desde que se puna outros novos culpados, né? Isso aí pode demonstrar um pouco a falência, né? Do debate público sobre segurança pública no Brasil, né? Como as pessoas elas estão tão cansadas da criminalidade ou da sensação de insegurança, né, nas cidades, tanto na capital como no interior, que as pessoas preferem, né, preferem punir o inocente desde que outros 9 culpados também sejam punidos, né? É uma visão, para mim, que mostra que, ideologicamente, a extrema-direita está vencendo o debate sobre a segurança pública, né? Esses outros 43% do não sei, eles podem tanto, né? Eles estão, digamos, pendentes, né? Tanto ele pode ir para um lado quanto para o outro, né? Eles podem tanto defender, né, o Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, que você não, que é absurdo você prender alguém inocente, né? Tanto como podem defender depois uma punição, sabe, abrangente, independente se a pessoa é culpada ou não. Sabe? Então, para mim, essa aí eu vejo como uma falência, né, da nossa sociedade, dos atores políticos, em debater a segurança pública de maneira racional, né, digamos assim. Isso é muito bom que você traz, porque tem essa ideia nessa resposta, acredito que a impunidade é um mal maior, nessa parcela que respondeu, do que a injustiça. Então é aceitável você punir uma pessoa que é inocente dentro desse grupo, justifica, né? E pela sua experiência, acho que você também já coloca como isso dificulta a implementação desse debate para levar a políticas públicas que realmente são efetivas, enfim, e que são garantistas, né, e pró-direitos humanos também. Mas quando a gente olha para a punição extrema, isso cai de 42% para 17%, quando a pena, a gente está falando de questão
de morte. Então, mesmo em crimes graves, a pergunta é a seguinte: e se a punição para esses crimes fosse a morte? O que seria melhor? 17% executar as 10 para garantir a punição dos 9, mesmo matando o inocente, tudo bem, 17% é pouco, ainda assim impressiona, porque a gente está falando de matar um inocente, da pena máxima. De qualquer forma, 51% não executar ninguém para evitar um erro, mesmo permitindo que 9 criminosos perigosos permaneçam vivos, e 32% não sabem. Também tem um campo de disputa aí, e a maioria dizendo que é melhor não executar ninguém para evitar um erro. Dá para dizer que é uma espécie de limite moral, talvez, desse brasileiro médio que respondeu à pesquisa? O que você enxerga, já que a gente está falando de medidas muito drásticas, né, de punição extrema? Eu acho que aí você vê, pelo menos, que há uma, como você falou, há uma fronteira que certas pessoas não querem ultrapassar, né? Uhum. Muita gente fala que a pena de morte seria defendida pela maioria da população. Isso não é comprovado tanto pela pesquisa como na realidade, né? Assim, culturalmente, eu penso que nós não somos um povo que defende a pena de morte indiscriminada, apesar de nós sermos muito tolerantes com as mortes provocadas por policiais, né? É, Isso. há aí um campo de disputa e eu acho que é como você falou, existe aí a, a, a depender do dilema que é colocado, do desafio que é colocado na pesquisa, as pessoas elas vão aí para um campo de limite, né? Assim, a pena de morte, né? Sendo colocando como um inocente, né? Como vítima, né? Aí é uma fronteira que as pessoas não querem ultrapassar, né? E que bom, né? Que bom que a pesquisa demonstra que há esse limite ético colocado, né? Exatamente. Aí quando você olha para recortes, tem diversos recortes interessantes que eu recomendo que as pessoas também possam acessar, porque o de religião, por exemplo, mostrando que quem tem a maior tolerância ou acredita na capacidade justamente de você não cometer injustiças é o grupo ateu. É um dado interessante, assim, se você olhar para as demais religiões que são colocadas aqui nos recortes da pesquisa. Mas já que você citou, Flávio, a questão da violência policial, ela aparece aqui também na pesquisa com 51% dos brasileiros acreditando que a polícia é violenta porque precisa reagir a criminosos muito violentos. Então seria justificável. Na pergunta seguinte, que é quem mais sofre com a violência policial, e aí eu tô juntando 2 em uma, porque eu acho que faz sentido. Quem mais sofre com a violência policial? A gente tem o seguinte: 27% acreditam que quem está envolvido com o crime, independentemente de cor ou classe, 27% dizem que pobres e negros são os principais alvos, 24% todos nós estamos em risco quando a polícia age sem limites, e 19% a polícia só reage à violência, então não há vítimas inocentes nessa visão, que é o dado menor aí que sobressai. Isso traz, assim, e essa é uma avaliação que eu quero ouvir de você, mas acho que demarca uma posição aqui de um racismo institucional, do tipo, o cidadão de bem, ele não é alvo. Como é que isso afeta essa percepção da violência policial, esse racismo estrutural, na sua visão? Eu acho assim, primeiro me parece uma expressão muito parecida com aquela expressão que muita gente fala que na ditadura só sofreu com tortura quem estava, sabe, que estava andando no caminho errado, né? Há um certo discurso que é um discurso pró-letalidade que ele tem muita adesão, né? As pessoas tendem a estigmas certos grupos sociais, tendem a achar que esses grupos sociais estão mais propensos à criminalidade e tendem a tolerar mais
a, o cometimento de crimes por policiais, né? A letalidade policial, né? Há uma certa... E isso eu considero que que é uma vitória ideológica da extrema-direita, assim, que vem há muito tempo, como eu falei, incutindo, né, e defendendo, né, essa agressividade, essa severidade no combate ao crime, que é uma caricatura, desculpe, né? E, assim, há uma certa desconfiança, né, assim, sobre aquelas pessoas que defendem um rigor, né, sobre uma fiscalização sobre a polícia, que defende que a polícia haja de maneira dentro da lei, que é aquela caricatura, desculpa, estou errando de novo essa palavra, das pessoas que defendem os direitos humanos, né? Assim, esse personagem, né, do defensor de direitos humanos, né, essa pessoa caricata que seria o sociólogo, o jornalista, né, que defende que a polícia haja dentro da lei, isso é um personagem que está enraizado, sabe, na mentalidade das pessoas. Então as pessoas tendem a ser muito binárias, né? Ou seja, se você defende que a polícia haja de acordo com a lei, você está defendendo bandido, né? E se você defende bandido, né, você não tem razão no debate, né? Quando, na verdade, o que se pretende é que a polícia haja de acordo com a lei, que ela use a força, né, proporcionalmente, né? Que a polícia não entre em comunidades atirando a esmo, como acontece, né? E é claro, assim, se a polícia brasileira ela tem como alvo um certo extrato social, e no Brasil a gente sabe que a maioria dos pobres, né, é formada por pessoas negras, né, é óbvio que isso está ligado, né, a uma questão de racismo institucional no Brasil, né. E o que é engraçado é que boa parte dos policiais brasileiros também são negros, né. Eu não acho que necessariamente o policial brasileiro ele é majoritariamente racista, mas há uma ideologia de punição de bandidos, né? Assim, que o policial que entra na favela para matar um bandido, ele está fazendo algo bom, ele está cumprindo o dever dele. E, obviamente, quando ele faz isso sem fiscalização, sem freios, né? Ele vai acabar atingindo essa população negra, independente se essa pessoa tem ou não envolvimento com o crime, né? Então, chega a ser um ciclo vicioso, né? Porque você tem policiais que são mal preparados, em boa parte das vezes, que não são treinados, né, para matar, às vezes são até estimulados a matar, né? Veja aí a situação daquele prêmio Faroeste, né? No Rio de Janeiro, por exemplo. A gratificação Faroeste, né? Gratificação Faroeste, né? Então, assim, você tem uma população que, na verdade, ela não percebe, né, as nuances dessa situação, né? Justamente, você falou da gratificação Faroeste no Rio, Flávio, me lembrou também a declaração do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, criticando a DPF das favelas, como se isso impedisse a atuação da polícia. E, na verdade, é isso, é o limite da lei. É o que você colocou aqui, justamente das forças de segurança, policiais, não poderem entrar nas comunidades atirando a esmo, justificando que isso seja para, enfim, para pegar os criminosos, sendo que, na verdade, também isso não se justifica, já que a gente teve aquela operação policial enorme com, assim, uma letalidade policial altíssima, a maior que a gente já viu na história do Rio, e não resolveu o problema da criminalidade no Rio de Janeiro, muito pelo contrário. E eu peguei esse cenário também, Flávio, do racismo estrutural, tendo em mente que as principais vítimas de mortes violentas hoje no Brasil é a população jovem e negra do nosso país, né? Então, olhando para isso, quando eu chego naquela pergunta da pesquisa que fala sobre os assaltos cometidos por jovens armados, eu penso nisso também.
O que a gente tem de resposta? 85% dos entrevistados defendem punições severas. E eu somei aqui, para chegar nesses 85%, os que veem como ato criminoso grave que deve ser reprimido com violência e até morte, 32%, e os que reconhecem um problema social, mas que ainda assim exigem rigor de punição, que aqui eu estou falando de 53%. Aí somando, chego nesses 85%. Por que essa tese também aparece de que o crime é uma consequência da falta de oportunidades? Aqui na pesquisa, só 12% da população, então a população brasileira que respondeu essa pesquisa, e a gente está chegando a essa resposta, porque só 12% acredita que é isso, que é uma consequência da falta de oportunidades, enfim, ou enxerga isso como uma questão social. Porque isso não chega nos demais, que acham que tem que ter um rigor de punição, ainda que seja um problema social. Enfim, que a única resposta é essa. Eu acho assim que se a questão da segurança pública e da diminuição de crimes tivesse relacionada diretamente ao rigor de punição, sei lá, os Estados Unidos também não teria uma alta taxa de homicídios como tem, uma população carcerária tão grande, né? Só para falar de um país em tese desenvolvido, né? Há essa visão de que mais rigor, penas maiores vai resolver a situação, quando não resolve, na verdade. E aí eu acho que eu volto de novo, eu acho que é uma vitória ideológica dos reacionários que conseguem incutir na população essa falsa solução, né? Me parece óbvio que se a gente tivesse um país menos desigual, né, e menos violento com essa população mais pobre, né, violento de diversas formas, né, a ausência de Estado também é uma forma de violência, digamos assim, institucional, né? Me parece que é óbvio que a gente teria menos jovens propensos a aderir, né, ao crime, né? Mas eu acho que os progressistas brasileiros, eles não sabem como comunicar isso à população, né? Não sabem como mostrar que essa solução de mais rigor por si só é uma solução fake, não é uma solução insuficiente, é uma solução que na verdade não é uma solução, né? Eu acho aí que há uma derrota, digamos, daqueles que defendem uma outra visão de segurança pública e como comunicar isso para um cidadão comum, um cidadão médio, né? E aí você deixa um campo aberto para a extrema-direita defender esse tipo de coisa, né? Defender mais rigor. E aí você, assim, o Brasil tem uma alta, né, população carcerária, assim, dos maiores do mundo, né? E o nosso país não deixa de ser violento, porque nós estamos prendendo mais gente, deixando gente mais presa nas prisões, né? Isso não é óbvio, né? A realidade mostra que não é a solução, né? Mas é isso, né? Acho que há uma incapacidade daqueles que querem mostrar uma outra solução de como comunicar isso para as pessoas. Então você tem aí uma grande maioria exigindo mais punição, mais prisões, penas maiores. E aí o resultado é o mesmo, assim. E as pessoas sabem porque elas não têm acesso ou não é comunicado a elas outras alternativas, né? Exatamente, concordo muito contigo, até na análise qualitativa, a partir do desdobramento dessa pergunta, do porquê os assaltos justificam repressão violenta, até morte, para essa parcela, eles enxergam a pobreza não como um atenuante, mas como uma desculpa, né? É um desvio de conduta que exige ali um castigo exemplar. Então, essa dificuldade de comunicação é muito importante que você coloca aqui para que o cidadão comum entenda o que é responsabilidade individual de quem comete o crime, o que são falhas estruturais do Estado. Isso é muito importante. Para a gente fechar, eu quero trazer uma pergunta que é uma frase muito famosa quando
a gente fala de segurança pública, direitos humanos, Flávio, que aparece na pesquisa do ICL, que é a bandido bom e a gente sabe que o senso comum, e é muito conhecida a frase bandido bom é bandido morto. Quem que completa a frase, qual é a porcentagem que completa a frase com bandido bom é bandido morto? Ainda encontra eco essa frase em 31% da população. Mas tem, olha só, um grupo importante que diz bandido preso, completa a frase assim, 38%, ou atendido pelo Estado e ressocializado, 28%. Juntos, esses dados, preso e ressocializado, né, atendido pelo Estado e ressocializado, me parece que isso sinaliza uma esperança, e esses são dados majoritários. Você vê esse recorte assim também? Como é que você enxerga? Eu acho que primeiro que assim, nós somos contraditórios por natureza, né? Então as Sim. pessoas podem, ao mesmo tempo, defender maior letalidade policial, mas quando ouvem essa frase, elas não conseguem concordar com ela. Então, assim, isso mostra uma certa, eu não diria incoerência, né? Mas uma contradição, porque justamente eu acho que é um debate tão emocional, tão irracional como é feito no Brasil. Então as pessoas elas podem dar várias respostas contraditórias numa mesma pesquisa, né? E talvez elas nem percebam essa própria contradição delas mesmas, né? Mas abre um campo de esperança, né? Abre um campo de que há como ponderar, de um espaço para ponderar sobre esse assunto, né? Um espaço para discutir de maneira racional o que fazer em relação à segurança pública e à criminalidade, né? Acho que essa resposta aí nesse quesito mostra que não é uma batalha perdida, né? Você tentar convencer as pessoas de uma outra forma de lidar com a questão da segurança pública no Brasil. É isso, Flávio. Aqui, para a gente fechar, acho que tem até, como você disse, espaço para disputa até nessas contradições. Só para trazer uma curiosidade para quem está nos assistindo, a gente já está chegando ao final aqui e nos acompanhando. Tem um grupo, a pesquisa tem clusters, são grupos, são segmentos que responderam essa pesquisa, e aí elas foram divididas em grupos: direita liberal crítica, centro em dúvida e contradição. Uma delas é populares por proteção e ordem. Interessante porque mistura demanda de assistência social com valores rígidos de disciplina, 13% é a porcentagem desse grupo. Então, tem um espaço para encontrar também disputa até nessas contradições. Enfim, recomendo muito que todo mundo encontre e enxergue esses espaços dentro dessa pesquisa. E obrigada por ter vindo aqui, por essa conversa, para a gente tentar encontrar brechas e análises a partir disso, porque as eleições estão chegando aí e esse é o principal tema que vai ser discutido. Obrigada mais uma vez, Flávio. Obrigado, Gabi. Sempre um prazer estar falando com você por aqui. Sempre um prazer te receber também, meu querido. Até a próxima. E aqui no Em Detalhes, fica o recado aqui. Essa pesquisa foi encomendada com exclusividade pela revista Liberta, a nossa revista digital do ICL, que vai lançar 4 edições especiais com especialistas que vão analisar todos esses dados. Aqui no Em Detalhes também é um espaço de análise para todos esses dados. A pesquisa é a verdade sobre como pensam os brasileiros. Então, é um bom laboratório para as nossas eleições que estão chegando. Você pode acessar icl.com.br/revista e fazer a sua assinatura. A gente continua aqui na nossa programação do ICL. Tem Mercado Investimentos agora, depois o rolê, e você pode escutar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Enquanto a Faria Lima disse que o dólar ia chegar a 7, enquanto a Faria Lima disse que a bolsa ia cair, enquanto a Faria Lima dizia que o Brasil estava virando uma Venezuela, teve um relatório chamado Mapa da Mina que disse que a bolsa ia subir no segundo semestre e bater o recorde histórico, que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia chegar em 5,30, que disse que a
curva de juros ia começar flat e da metade para o final do ano inverteria, que disse que os multimercados teriam um ano melhor esse ano do que nos outros anos, e acertou tudo. Pois é, o mapa da mina é o relatório que mais tem acertado todos os anos. Em 2025 acertou absolutamente tudo. A notícia boa é que o mapa da mina 2026 está chegando e ele é gratuito e só pensa no seu interesse, diferente dos relatórios dos bancos, que só pensam em vender produtos para vocês. Vai acontecer 29 de janeiro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Encontro todos vocês lá. Esse ano a gente vai bater recorde de pessoas assistindo. Vamos bater todo mundo lá da Faria Lima. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.